Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Para mim é um prazer enorme estar aqui em mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo, que tem nos apoiado, nos ajudado muito nesse projeto. E eu gostaria muito de pedir para vocês nos acompanharem, nos seguirem nas redes sociais, para acompanhar esse programa no YouTube. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, uma amiga querida, com certeza faz parte da minha jornada, é uma das minhas inspirações e eu tenho um prazer enorme em receber Maria Rita Espina Bueno, a Maria Rita da Anjos do Brasil. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o convite. Não, obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. Um prazer a gente estar aqui. A gente conversa tanto fora, né? Que é muito legal Sim, poder fazer isso também, assim, com toda a estrutura, ao vivo. E mais do que tudo, compartilhando com tanta gente incrível um pouquinho do que a gente pensa, do que a gente viu, do que a gente aprende. Vai ser muito legal. ai que Tô super legal. animada. Eu tava ansiosa, até porque, Maria Rita, é, quando eu idealizei fazer algo para fomentar o empreendedorismo, falar de mulheres, foi muita inspiração e de uma conversa que a gente teve, né? O quanto que é importante isso, o quanto é importante essas conexões. Não, é muito legal você lembrar isso, né, Cláudia? Porque eu acho que até se a gente contar essa história, a gente mostra o quanto que a gente é inspirado, né? O quanto é Sim, a troca, que é super legal. Porque eu me lembro muito bem, né, da gente conversando faz um tempão, já faz alguns anos, né? E eu estava te falando do MIA, do movimento que sim. eu criei de fomento ao Aham. investimento anjo feminino. E aí você veio assim com uma proposta ousadíssima, né? Chegou para mim e falou assim: "Não, acho que a gente tem que ter metade das mulheres como investidoras na rede". Eu, quê? Nunca! Eu lembro Impossível! disso. Não tem isso no mundo. É. Mas eu acho que isso dá uma vontade cada vez Aham. mais da gente ser ousada, que é uma coisa que às vezes é difícil, né? A gente acaba pensando menos do que a gente É, poderia. é Então, eu acho que verdade. essa troca sempre foi muito positiva entre a gente. Provoquei de alguma forma, Com né? Eu certeza. lembro disso, Maria Rita, e eu preciso te confessar o seguinte: foi um convite seu para eu ir para Anjos. Eu lembro que eu estava fazendo muitas mentorias, eu já tinha feito muitas mentorias para empreendedores, estava mentorando startups. Aí eu comentei com você o seguinte: eu falei, Maria Rita, eu tenho conversado com startups e assim, tem muitas startups que estão no ponto para receber investimento que eu estou indicando a Anjos, né? Porque a melhor referência é a referência que eu tenho. E você falou assim, como que você não faz parte ainda, Cláudia? Vamos participar lá de um evento, de um encontro com a gente, né? E você me explicou dos encontros mensais, enfim. E eu acho que no meu primeiro encontro ali eu já me identifiquei, já fiquei e não saí mais. Eu acho que isso tem pelo menos uns 6 anos, né? Não, e isso é muito legal, né, Clau? Porque acho que é exatamente isso, uma das coisas que a gente, né, que são uma das barreiras psicológicas internas de mulheres, quando a gente pensa assim, puxa, vou investir em startup, né? Você tem uma série de coisas que passam na tua cabeça de, ai, não dá, não tenho dinheiro suficiente. Bobagem, tira isso da frente, porque tem Uhum, sim, é muito menos do que sim, se imagina. Ai, não tenho conhecimento suficiente. Bobagem, tira da frente que tem exato. sim, né? Uhum, Então eu acho que é muito legal isso, porque é uma barreira que você venceu e que a gente sim, vai vendo mais um monte de mulheres é, vencendo. Né? E mulheres que são incríveis, que são sim. bem-sucedidas, que ajudam pra caramba, mas que a gente acaba se segurando até a busca aí de uma perfeição, de ser incrível demais. E não precisa, a gente já é incrível demais. Eu adoro isso, Maria Rita, porque para mim, você é a minha referência na Anjos. E você sempre é a minha referência quando a gente está falando dessa questão de fomentar o trabalho com as mulheres. Eu tenho uma paixão pelo Mia. Quando eu conheci o Mia, eu tenho uma paixão que você sabe. Eu tenho uma paixão, falei para você, adoro a Anjos, adoro os outros grupos, mas para mim o Mia, ele significa muito, né? Porque não é só a questão de mulheres investidoras, Anjo. É o que nós temos ali. Nós temos diversidade, nós temos Uhum. conteúdo, nós temos mulheres que quebram barreiras para alcançar objetivos, né? E o quanto, nesse tempo, na minha jornada, eu conheci mulheres incríveis, né? Tanto empreendedoras, investidoras, influenciadoras, que têm histórias marcantes, né? Que a gente cresce também quando a gente mentora, a gente participa. E a Anjos também tem um significado muito importante para mim. Eu comecei a investir, a minha primeira investida foi com a Anjos, né? Que As minhas legal. primeiras investidas Uhum. são com a Anjos e eu vou continuar investindo, gosto muito. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, desse filtro, desse funil que a gente tem de startups na Anjos, né? Porque
continua sendo uma referência. Eu acredito sim que a nossa régua também mudou, né? Hoje a gente tem muito mais conteúdo, a gente tem muito mais informações. Hoje, até esses dias nós tivemos um encontro da Anjos, a qualidade dos pitches dos empreendedores, né? A qualidade, a forma com que os investidores também têm perguntado, tudo isso mudou. Então, a nossa régua mudou. E esse filtro dentro da Anjos? Como é que a gente trabalha toda essa seleção de startups? Então, eu acho que é muito bacana você falar isso, né? Porque a gente sempre diz que nós somos um ecossistema. E essa palavra a gente não usa de uma forma leviana, né? Eu sempre falo, eu sou filósofa de formação, estudei filosofia da ciência, entendo de darwinismo, de teoria da evolução pra caramba. E é exatamente isso, assim, as coisas estão todas interligadas. Sim. Para que um ecossistema desses funcione bem, a gente precisa que todo mundo amadureça, né? E quando a Anjos do Brasil começou 10 anos atrás... Fez aniversário agora, né? Fez aniversário, ano passado. Ano de pandemia, não teve festa, mas uma hora a gente faz. Ainda era todo mundo muito imaturo, né? Os empreendedores, no geral, não sabiam fazer isso. A gente, como rede de investimento anjo, não sabia, nem os investidores. Então, o que a gente viu ao longo desse tempo é um amadurecimento. Os critérios não mudaram. Sim. A gente busca a mesma coisa, né, de startups. Sim. Que são inovação, um time incrível que consegue realmente entregar um diferencial, aquele product market fit, quer dizer, aquela coisa que funciona muito bem, que a startup validou, entrega, né? Validou. Tudo isso continua igual. Eu acho que a grande diferença é que a gente consegue hoje se aprofundar muito mais. Sim. Então, a gente construiu, inclusive, um processo no qual a gente tem um monte de etapas rapidíssimas, porque também startup tem isso, tem que ser rápido, né? E aí, o que a gente faz hoje? A gente recebe todo mundo, faz uma primeira seleção com esses critérios. Para quem dá certo, a gente faz uma segunda conversa do meu time, que conversa com esse empreendedor ou com essa empreendedora. E aí foi uma coisa que a gente começou faz uns 3 anos e a gente viu que faz um baita diferencial, porque a gente vai ajudando a deixar aquilo mais redondo, porque uma coisa que a gente entende é a cabeça de investidor. Né? Sim. E a partir daí, uma outra inovação que a gente fez faz uns 2 anos foi colocar vocês, investidoras e investidores, para fazer uma avaliação / mentoria. Sim. E aí passou a gente dar mais uma ajudada, daquela lapidada no pitch, mas sempre sem perder a essência de quem empreende. Porque assim, não é a gente que é a chave do ecossistema, são elas e eles que estão empreendendo. Então a gente consegue ajudar sem perder essa coisa autêntica, verdadeira. E aí com isso dá esse resultado muito mais legal. Então foi todo mundo evoluindo e eu acho que hoje a gente tem um processo muito mais legal. Eu adoro as startups que eu vejo. Somos apaixonadas, né, por startups. Realmente a gente tem esse carinho, essa atenção. E quando a gente fala de diversidade, né, Maria Rita, eu acho que assim, a gente aprende muito com a nossa rede, com as nossas redes. E eu acho que fica até uma dica para as mulheres, né? Quanto mais participarem de redes, buscar essas referências são importantes, porque o quanto que a gente aprende. E diversidade. E são temas, Maria Rita, que você já tem falado há bastante tempo, né, nos nossos encontros. E os nossos encontros, hoje nós temos, graças a Deus, uma quantidade maior de mulheres. Nós fomos em vários encontros, né, várias reuniões. Só tinha você, Só né, tinha eu, investidora, muitas vezes. E eu ia, né, eu participava de todos os meses eu estava lá. Né? E participei de quase todos os projetos da Anjos também, né? Projeto de validação, de seleção, identificação, enfim, o que tinha, que vocês me chamavam, o que colocavam, alguns também, eu falei, não, eu gostaria de participar. E essa questão de diversidade para as startups, Maria Rita, eu acho tão importante, e assim, eu também gostaria de te dar parabéns, porque o trabalho que a Anjos está fazendo em relação a isso, a diversidade nas startups, tem feito a diferença. Que a gente trabalhar na base, no pitch ali, na identificação das startups. Fala um pouquinho pra gente como é que é esse trabalho. Não, super obrigada, porque é um tema realmente assim muito caro, muito importante para mim, né? Eu sempre digo que isso surgiu, eu vou ter que contar minha história. Não, pode contar, tá? Vai ser ótimo. Acho que assim, eu trabalhei muitos anos, né? Como eu falei, me formei em filosofia, trabalhei muitos anos em empresas da minha família e num determinado momento da minha vida eu cansei. Cansei da loucura, cansei do ritmo. Fui tirar um sabático, viraram muitos anos sabáticos, fui morar fora, voltei para o Brasil, estava fazendo doutorado em filosofia, e eu comecei a me envolver com a Anjos, né? E a Anjos é uma organização sem fins lucrativos. Sim. E eu já tinha decidido que eu só ia fazer coisas que me dessem muito prazer.
E depois de uns 2 anos de Anjos, eu olhei e falei, tem uma coisa errada, tem alguma coisa que está me incomodando muito. E aí eu percebi que era a falta de mulheres nesse ecossistema. Que bom. Ficava tudo muito igual, todo mundo pensava igual. Exato. E aí não funcionava. E aí eu comecei a me envolver, ler mais, entender mais com esse tema, retomar uma série de pensamentos, de concepções, de entendimentos, de visões muito mais feministas que eu tinha quando eu era jovem, que eu fui perdendo Legal. ao longo do tempo. Sim. E comecei a entender o quanto isso agrega valor. E com o tempo, essa minha própria visão amadureceu, porque diversidade não é só uma questão de gênero, Sim. mas a gente tem uma série de questões de raça, a gente tem uma questão geográfica Exato. de diversidade, gente que mora num lugar, que nasceu no outro, de formação. E por que isso é legal? Porque a gente só inova se tiver gente diferente, Exato. pensando junto. Né? Não é ele lá pensando de um jeito, eu aqui pensando do outro, mas é essa troca de pontos de vista diferentes. Talvez para um mundo mais tradicional, isso faça um pouco menos de falta. Eu acho que sempre faz, mas pode ser que, vamos supor que sim, que tudo bem, dá para fazer, dá para ter sucesso sem ter diversidade. Mas na hora que você pensa em inovar, em construir soluções diferentes, que o mundo está precisando cada vez mais, é só com gente diferente que consegue criar um canal de diálogo, que a gente consegue eu falar e você entender, você falar e eu entender, refletir, Exato. Pensar, procurar pontos de vista. A minha frase predileta, você sabe, você já ouviu zilhões de vezes, é: diversidade agrega valor. Perfeito. Eu adoro isso. E eu acho que agrega muito. E você sabe, assim, mais do que isso, Maria Rita, acho que a minha experiência também como empreendedora, a minha experiência em mentorias de empreendedoras e startups, de meninas ou meninos, meninas e meninos, não importa. Isso tudo me deu uma bagagem muito grande. Mas eu também sempre tive esse olhar, e eu sempre tenho esse olhar em relação à diversidade. Mas, óbvio, a gente precisa fazer isso o tempo todo. E a gente precisa questionar muitas vezes, né? E o que eu vi muitas vezes era assim, um pitch de uma startup liderada por mulher, um pitch de uma empreendedora, às vezes tinha muito mais consistência, era muito melhor do que um homem, né? Várias bancas eu fui de validação, eu falei, meu, aquela mulher é sensacional, né? E muitas vezes ela ganhava, já aconteceu de uma empreendedora ela receber lá o prêmio, ficar em primeiro lugar, tal, e ela falou, nossa, a verdade, né? Não é cota, né? Eu já vi isso no palco, e eu fui falar para a empreendedora que não era, que realmente ela era fantástica. Então a gente tem essa questão também, né, Maria Rita? Além de tudo isso que você está falando, a gente está falando, eu acho isso fantástico. Tem a questão das mulheres acreditarem mais também e seguirem, né? E uma apoiar a outra, enfim, eu acho que isso ajuda. Não, isso é fundamental, Cláudia, porque assim, a gente parte do que a gente é como a gente foi criado, né? São todos os conceitos que a gente ouviu desde pequeno e o que a gente, como mulher, em geral, ouviu desde pequeno. Tudo bem, eu sou mais velha do que muitas, 57 anos, mas eu acho que vale mesmo para gerações mais jovens. A gente ouviu, se comporta bem, seja modesta, não fale demais de você, escute, não dê palpites fortes, não seja agressiva, não seja incisiva. A gente foi ouvindo isso. Foi se fechando, né? Foi se fechando. Na mídia, quem aparecia, quem eram os grandes modelos de mulheres, era a namoradinha do Brasil. Era esse tipo de mulher. Então, a gente não aprendeu a se colocar. Exato. Eu lembro a primeira vez que eu tive a coragem de falar em público que eu era muito boa no que eu fazia. Eu tremia para falar aquilo. Porque era como se eu estivesse fazendo uma coisa erradíssima. Como Que assim, coisa, vou falar bem né? de mim mesma? Que absurdo, que absurdo isso. A gente tem que quebrar tudo isso, saber que a gente tem esses vieses inconscientes e ir quebrando um por um. E acho que uma coisa que você falou, que é ótima, é que a gente se apoia e aí a gente consegue vencer isso. Eu sempre fui muito tímida. Eu sei que ninguém acredita, mas a grande verdade é essa. Eu sempre fui muito tímida. E as primeiras vezes que eu fui falar em público, era um sofrimento, eu ficava assim, não vou poder, juro. E é importante falar isso para que as pessoas que têm medo também vão lá e falam. E como que eu me inspirava? Eu falava assim, puxa, essa mulher maravilhosa, esse cara incrível me convidou, eles me conhecem. Se eu não acredito em mim, não tem problema. Eu vou construir isso que eu acredito em mim a partir da visão deles. Que legal. Nesse apoio. E aí eu fui construindo isso para mim mesma. Hoje eu não preciso mais dessa validação externa. Mas eu precisei.
E é por isso que a gente tem que se ajudar, que a gente tem que se apoiar, que a gente tem que chegar para outra mulher e falar, você é incrível, que nem você falou para a empreendedora, você é demais, olha que legal, porque vai ajudando ela a vencer essas barreiras todas que foram construídas na cabeça da gente, Verdade. sem destruir o microfone. E o que a gente fala, o não a gente já tem, né? Eu acho que a gente já tem aqui o não. E as mulheres parece que tem um não um pouco maior, né, na cabeça. Então tem que quebrar essas barreiras mesmo. Isso aí. Eu acho que tem que ir. Uma outra questão importante aí que eu gosto, e você gosta muito, são de números, né? Quando a gente fala de mulheres, Maria Rita, a gente está falando o seguinte, você sabe que você também participa muito lá da Rede Mulher Empreendedora, somos fãs da Ana e de toda a rede, e mais de 50% dos CNPJs são de mulheres. Mas quando a gente chega no nível de startups, a gente está falando de menos de 10% de startups com mulheres, lideradas por mulheres, fundadas por mulheres, né? Gostamos de números, queremos que esses números sejam melhores, né? E em relação a investimentos, investidoras dentro da Anjos, dentro do nosso grupo lá, como que a gente está essa questão de números? E o que você acha que para os próximos anos a gente consegue chegar? Então, eu acho que a gente já deu uma melhorada muito. Acho que a primeira vez que a gente falou lá atrás, a gente devia ser 4% da rede da Anjos deviam ser mulheres. Sim. Hoje a gente já está em 14%. Uau, que bom. Que é um número bem interessante. Sim. Muito abaixo do que a gente quer, Sim. mas bem interessante. Uhum. Porque mesmo quando a gente compara com ecossistemas mais maduros, né, se a gente pegar, por exemplo, os Estados Unidos, no geral, aí não é uma rede só, mas Sim. no geral, a gente está falando em 20% das investidoras serem mulheres. Sim. Então a gente está indo muito bem na fita. Sim. Precisamos crescer mais. Vamos crescer. E eu acho que agora a gente está num momento muito oportuno, Cláudia. Porque nunca se deu tanta visibilidade para esse tema como a gente tem agora. A gente tem muito mais espaço, muito mais canal para desmistificar. E tem aquela coisa, né, de que mulher traz mulher. Sim. Então eu acho que a gente chega pelo menos nesses 20% aí, americano, mais um ano, talvez 2. Você sabe que a inspiração para esse programa foi isso, né? Exatamente. A gente trazer mais mulheres, porque a gente sabe que a jornada é diferente. A gente sabe que a questão dos critérios, enfim, tem questões culturais, que a gente já discutiu sobre isso. A gente não consegue traçar exatamente um panorama, mas acho que pela nossa experiência, tanto na Anjos ou no ecossistema, a gente sabe que tem muitas mulheres aí. A gente sabe que tem um potencial, né? Então, eu acredito também nesse crescimento. Muito. Aí. A gente pode fazer um convite, né, Cláudia? Claro. A gente pode falar aí para as mulheres. Se você acha, sem dúvida, mas tem uma vaga noção de que você pode investir em startups, procura mim, procura a Cláudia, e a gente vai te ajudar a entrar nessa jornada. Se você é empreendedora e conhece uma mulher que você adoraria que fosse sua investidora anjo também, manda falar com a gente, que a gente vai ajudar e vai conseguir aumentar esse número muito, não é, Cláudia? Super. Só procurar, falar com a gente. Eu acho que mais do que isso, a gente tem uma experiência. Eu acho que hoje está muito mais fácil para as mulheres que querem investir, que querem entrar nesse ecossistema. Né? Eu acho que está muito mais fácil do que a gente falar isso há 5, 6 anos atrás, né? Eu acho que tem uma outra coisa também, Maria Rita, ligado a isso, que eu acho que até vai ajudar muitas decisões. Recentemente, quando a gente teve um encontro da Anjos, aí o Cássio, né? Fundador lá da Anjos, teu irmão querido, gosto muito dele. Também adoraria fazer um estágio com ele para aprender muito. Eu falo, meu, Cássio, ele, né? Eu tenho assim eu gosto muito dele, eu acho que ele tem muito conteúdo. Eu falei, eu gostaria de fazer um estágio com ele, ficar uma semana super lá. Referência, ele vai adorar. Vou fazer um estágio voluntário lá com ele, viu, Cássio? Mas eu acho que é o seguinte, a gente precisa entender que e ele comentou o seguinte. Investimento anjo é um investimento super arriscado. E você sempre falou isso. Você não investe em startup porque você quer ficar rico, você quer dinheiro. Você investe porque você tem um propósito ali e tem toda uma questão de ecossistema, questão de smart money, enfim, não é só o dinheiro. Mas o que eu vou colocar até que facilita é o seguinte, das 3 primeiras investidas que eu tive na Anjos, né, as 3 startups que eu investi, 2... Eu tive um exit o ano passado, exit agora, no começo desse ano, e a outra foi para a série A e série B já. Tá vendo só? Você entendeu? Então, eu estou falando isso de uma média de pelo menos uns 4 anos. Em 4 anos. Por que eu vou falar do tema do Cássio? Porque a gente sempre fala o seguinte, vamos trabalhar com 10 anos.
10 anos eu acho um tempo sensacional. Por quê? Os 3 primeiros anos, a startup está ali, ela está se provando, ela está validando o mercado, ela está buscando oportunidades, parcerias estratégicas, network, enfim, uma série de coisas. Teve ali o teu primeiro, segundo investimento, nos 5 primeiros anos, a startup ela já se provou. Então ela voa. Quando está ali nessa fase, aí vem oportunidades para a startup, ou de crescimento, que aí a gente cresce com outros investimentos, com VCs, mas o que acontece? Em algumas oportunidades aí, os primeiros investidores, eles saem. Dependendo da negociação, não tem o follow-on, né? Eu adoraria. Tem uma agora que a gente está brigando, né? No bom sentido, para a gente fazer o follow-on. Mas então é isso também, a gente tem que contribuir. Se a gente contribui, se a gente acompanha essa jornada das startups, para que esperar 10 anos? Contribui, porque isso pode ser reduzido, né? Não, mas é isso que é perfeito, assim. Por que a gente sempre fala que anjo não investe só por retorno financeiro? Porque parte de tudo que a gente agrega, de tudo que a gente ajuda, é o que faz a maior diferença. Eu falo que vai fazendo um checklist aí para as startups, aquelas causas de mortalidade. Sim. A gente ajuda em tudo aquilo. Exato. Né? Então, você consegue olhar e falar, vou fazer a diferença ali. E é isso que move as pessoas. Sempre foi. O pessoal fala que é só para millennials, mas não é. Eu sou mais velha, tenho que defender os velhos para todo mundo. A gente é movido por propósito. Mas, ao mesmo tempo, é claro que a gente não pode esquecer da parte financeira. Sim. Investimento anjo é investimento, não é filantropia. Exato. E os números do mundo inteiro mostram isso que você está experimentando agora. Se você fizer bem feito, se você fizer junto com uma rede de investidores, com um grupo bacana de investidores, com bons critérios, a chance de dar certo é muito legal. Sim. A gente ainda não tem todos os números de saída no Brasil, tô louca para ter, tô me esforçando para conseguir isso, mas os números do mundo inteiro mostram que tem sim retorno financeiro super positivo. É muito legal ouvir isso de você. Não, olha, tô aqui para contar que, olha, eu não tenho o que reclamar, porque em relação a essas startups, eu acompanhei, então não é que eu coloquei o dinheiro lá e só, né? Até porque não é teu perfil, né, Cláudia? Você gosta de se envolver, o que é muito legal, que é uma super característica de investimento, de bons investidores. Tem uma startup que eu participei do primeiro pitch, enfim, de todo o crescimento, participei também no conselho, e quando eles tiveram essa oportunidade aí de exit, eles me falaram e eu entendi que era o momento. Então, eu acho que quando você participa, você contribui, você aprende também. E eu acho que eu tenho aprendido muitas coisas e ajudado também a rede, ajudado outras startups, né, com tudo isso, outros empreendedores. E aí, Maria Rita, vem um outro tema que eu gosto muito, que nesses anos que eu tenho acompanhado, e você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você, pelo Cássio, pela Anjos, eu tenho muitos amigos, né, ficaram meus amigos pessoais lá na Anjos, que é a questão da quantidade de redes de investidores que nós temos. E você sempre comenta, e eu acho isso fantástico, você fala assim, não tem problema. Eu acho que isso não é um problema. Eu acho que a gente consegue trabalhar com todos, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo. É lógico, tem teses, tem diferenças ali, né? Quando a gente fala de investidores, de redes, aí a gente pensa o seguinte, tá fácil para o empreendedor, né? Ou senão tá fácil para o investidor. Mas eu acho que mais do que isso, é empreendedor saber buscar uma rede, né? Entender que faz sentido para ele, porque não é só o dinheiro. Não. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então, eu adoro essa pergunta, assim, porque eu sou uma defensora das redes de investimento anjo. Primeiro, assim, os números todos mostram que quem investe com rede tem retorno melhor. Quem investe com rede consegue aprender muito mais. Então, para o ponto de vista do investidor, é super bom. Do empreendedor também, porque ele acessa uma série de investidores e acessa investidores que estão normalmente ligados a um código de ética, a uma estrutura de boas práticas. Ele tem para quem reclamar se isso não acontecer. Sim. Então, isso ajuda demais, né? Tanto que, assim, eu faço um trabalho, acho que agora já tem 4 anos, de ligação dos líderes de redes. E é muito legal, porque quando a gente começou, a gente tinha 6 redes parceiras, que a gente se encontrava sempre, trocava informação. Hoje são 25 redes. Então, por que isso é super importante?
Primeiro porque às vezes tem uma característica geográfica, né? Tem rede no Rio Grande do Sul, rede em Pernambuco, rede aqui, rede ali. O empreendedor consegue chegar mais perto. Sim. Depois, porque várias delas são ligadas a escolas de negócios, né? Rede da GV, rede do INSPER, rede do MIT. Tem um monte de rede, né? Rede, assim, tem um monte de rede ligada a escolas de negócios. Isso é muito bacana, porque eles já conseguem ativar uma série de aluminais deles para poderem estar juntos e já tem aí uma cultura em comum, né? Claro que a gente que não é ligado a isso, tem Anjos do Brasil, que não é ligado a nenhuma escola, tem a Gávea Angels, a gente também traz essa diversidade de pessoas diferentes pensando juntas. Mas o que é importante? Os empreendedores e as empreendedoras vão conseguir acessar muito mais fácil isso e encontrar alguém que dá sinergia. Claro. Assim, eu acho a Anjos maravilhosa, adoro, mas pode ser que a pessoa não goste do estilo da gente. Olha e fala, ai, a Maria Rita é muito informal, esse jeito de falar é chato, não quero falar com ela. E tá tudo bem. Você pode procurar uma outra rede que tem outro estilo, né? Tanto como investidor ou como empreendedor. Então, assim, existirem mais redes de investimento anjo no Brasil é uma das coisas que mais me deixa feliz, porque é aí que a gente vai conseguir fazer esse ecossistema dar um salto. E até se a gente for olhando aí o número de investimentos, o número de investidores, né? Não tenho ainda todos os números abertos de Brasil, mas mesmo se você pensar, por exemplo, na própria Anjos do Brasil, agora em 2021, a gente teve 30 investimentos em startups. É um número super 30 grande. startups investidas, 30 startups investidas. Que bacana. Demais. Isso é resultado desse trabalho de redes, da gente trabalhar junto. E as indicações, né? Com certeza. Os investidores, né? Quando conhecem, enfim, a rede participa, os investidores ali indicam. Acho que tudo tem essa sinergia também para a gente crescer, né? Com certeza. Há um tempo atrás, a gente parou de falar um pouco disso, né? Porque tem alguns pontos, né? Algumas questões assim que a gente fala, mas chega uma hora que a gente dá um tempo, né? Mas é questão do unicórnio. Quem não quer ser um unicórnio, né? Quem não quer ter um unicórnio? E eu acho tão fantástico, o Brasil já tem mais de 20 unicórnios. Só o ano passado, 2021, ano de pandemia, foram mais de 10. Eu não sei, Maria Rita, eu preciso até dar uma lida um pouco sobre isso, trabalhar, mas eu acho assim, a participação do corporativo também, vindo forte nessa ajuda no ecossistema, porque se a gente falar, eu vim do corporativo, né? Então, uma empresa grande que eu trabalhei, eu acho que há 6, 7 anos eu procurei essa empresa, poucos ela se falava de startup. Hoje está aí ajudando, colaborando, até comprando startups, né? De alguma forma, você acha que isso tem contribuído, as corporações, elas têm contribuído para os crescimentos das startups? Ou você acha que de alguma forma também essas corporações matam as startups e não deixam chegar ao unicórnio? Acho que tem as duas coisas, sabe, Cláudia? Primeiro assim, corporações participarem do ecossistema é super importante, porque como eu falei, a gente precisa de muitos agentes diferentes, ajudando as startups em momentos diferentes, e corporação tem um papel importantíssimo. Que nem você falou, há 5 anos atrás, não tinha quase. Aí elas começaram a se envolver e começaram a aprender, como todo aprendizado, umas coisas fizeram certo, umas coisas fizeram meio torto, mas foi indo, e hoje a gente tem assim um número grande de corporações que atuam muito bem no ecossistema, né? A jornada de unicórnio é uma jornada muito específica, né? Ela é muito, muito específica, e o fato da gente ter tantos unicórnios no Brasil é uma coisa muito bacana, porque mostra o potencial do nosso mercado. A grande maioria dessas empresas se tornou unicórnio ainda atuando só no Brasil, antes de sair. Então, imagina o potencial que tem agora, quando começarem a pensar em sair. Global, né? Acho que o principal fator para a gente ter mais unicórnios, na verdade, não é nem a presença ou não das corporações, né? Acho que corporação que compra muito cedo talvez não esteja fazendo a melhor coisa. Sim. Mas a gente consegue ter unicórnios quando você tem um fluxo de capital muito maior. Sim. E aí é uma coisa que se retroalimenta positivo. Surgiram os primeiros unicórnios no Brasil, aqueles fundos que fazem rodadas gigantescas, começaram a se interessar e ver, e colocaram esse volume de capital para elas poderem decolar muito rápido. Boa. Dinheiro não é tudo, mas tem uma hora que o dinheiro ajuda pra caramba e que ele é necessário para você atingir uma escala absurda. Exato. A gente está falando de growth aí, né? A gente está falando de escalar muito, sem dinheiro isso não rola, né? Isso não acontece. Maria Rita, o pessoal está falando que nosso programa já está acabando e a gente tem tanta coisa para falar.
Mas assim, eu fico muito contente de você ter vindo. E eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, Maria Rita. A gente tem que falar. Eu acho que você inspira muito, você tem muito conteúdo. Eu tô muito feliz que você tem colocado mais informações nas suas redes sociais. Você tem participado de mais eventos. Isso me inspira também. Sou muito parecida com você, né? Participo pouco, falo pouco. Então eu também prometo que eu vou dar minha cara aí, nós vamos juntas. E as mulheres que quiserem participar, vai ser um prazer. Assim como eu, Maria Rita e muitas outras, né, que passaram por aqui ou não, que vocês conheçam, também tem esses paradigmas, bloqueios, preconceitos. E eu queria que você deixasse um recadinho até para que elas participassem também da nossa rede de investimento para a gente crescer esses 20% assim, ó. Não, super... Agora é meta, agora é meta. É agora isso aí. Não, primeiro, super obrigada pelo convite. Você sabe que eu também te admiro pra caramba. Acho que é uma jornada que a gente faz junto. E o que eu quero falar, assim, para todo mundo, né, que está assistindo a gente, tenha um papel ativo nesse mundo, né? Não seja uma pessoa que só espera acontecer, ajude, né? Transforme e acredite realmente que diversidade é resultado da ação de cada um de nós. Não é o outro que tem que fazer, sou eu que tenho que ver. Quais são meus bloqueios, por que eu não abraço isso e ter uma ação afirmativa e positiva. E aí a gente vai ter um mundo muito melhor, muito mais interessante. Uau, super obrigada, que Clau. lindo. Obrigada. Prazer enorme, querida. Prazer. Sucesso pra gente. Beijo.